Boa tarde, tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcelo Cruz e eu vou fazer a apresentação desse webinar a respeito de uma pequena introdução sobre avaliação institucional, CPA e finalizando com a apresentação do GVQuest, uma ferramenta da GVDASA, para dar uma facilitada para a gente conseguir fazer essas necessidades legais de uma forma muito mais intuitiva e prática para a instituição. Uma pequena apresentação. Eu trabalho aqui na GVDAS há mais ou menos um ano. Minha função aqui dentro é Customer Success. Então, muitos dos clientes que estão participando já devem me conhecer, talvez não tenham visto meu rosto até o momento. Então, prazer. Aqui comigo na sala está a Maria Eduarda, que está ajudando com as perguntas. Então, se vocês verem eu falando em algum momento com alguém que não está aparecendo, não se preocupem, eu não enlouqueci. Eu simplesmente estou consultando aqui a minha colinha, tá bom? Para iniciar um pouquinho essa apresentação, eu decidi fazer um breve review do que é uma avaliação institucional. Uma necessidade legal que toda IES tem, né? Ela pode ser dividida de duas formas. Avaliação externa, que é feita por uma comissão, normalmente do INEP, para fazer a avaliação da instituição, e uma feita internamente. Essa internamente, ela tem alguns pilares que são requisitos. Deixa eu botar aqui para o lado. São 4 pilares, 4 necessidades que o INEP solicita que a avaliação cubra: a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação... não foi? Que não está passando. Um momentinho. Perfeito, acho que agora vocês estão vendo a minha tela novamente. Primeiro pilar é a melhoria da qualidade da educação superior. Segundo, a orientação da expansão de oferta. Terceiro, ao aumento permanente de sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social. E o quarto, não menos importante, ao aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito da diferença e da diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional. O que são esses 4 pilares? Eles são 4 caminhos norteadores que o governo instituiu para elaborar uma avaliação. A avaliação ela tem como objetivo geral, bem generalista, entender o cenário da sua instituição, da sua IES. Né? Com uma avaliação bem estruturada e uma avaliação bem feita, você consegue ter uma análise dos seus professores, uma análise da sua estrutura, uma análise dos próprios alunos e de como a comunidade e os alunos veem a instituição. Muitas vezes, hoje em dia, para a parte de gestão mesmo, nós temos uma pequena dificuldade de ver o jogo de xadrez, ter um entendimento. E quando abrimos para perguntas e uma visão de fora, a gente consegue ter uma análise muito mais clara do que está acontecendo. E um viés menos fixo, um viés menos enviesado. Pode ser meio redundante, mas é uma forma que nós conseguimos analisar o cenário atual da nossa instituição. É importante lembrar, sempre, uma avaliação institucional é um processo contínuo que visa inventariar, harmonizar, tranquilizar, apoiar, orientar, reforçar e corrigir os aspectos avaliados. O que isso quer dizer? Bem na prática é o seguinte: fizemos uma avaliação institucional, tivemos dados muito positivos a respeito de alguns dados da IES e tivemos outros que não foram satisfatórios, que notamos que a nossa instituição está defasada. Por exemplo, notamos que o nosso laboratório de informática
não está qualificado, ele não está atendendo às demandas da nossa instituição, os nossos alunos estão insatisfeitos e os nossos funcionários também não estão felizes com como é tratado. O que a gente faz com isso? A gente pega essa apresentação e guarda na gaveta para só ter um número para a posteridade? Não. No momento que tu toma a decisão de fazer uma avaliação na sua instituição, tem que levar a sério. Tá? Os dados, eles são um parecer muito importante. Hoje em dia, a gente até faz uma análise, principalmente nós que trabalhamos com educação, aqui na GeoVedasa mesmo, que trabalha com tecnologia, que informação é uma arma muito poderosa, é uma ferramenta que deve e tem que ser utilizada para o bem da instituição. Então, fazer uma pesquisa e não utilizar é gastar tempo, recursos humanos e, acima de tudo, desperdício. Tá? Então, pegou e conseguiu uma informação, viu que aquilo pode ser usado, documenta, grava, faz uma planilha, cria dashboards e, a partir disso, comecem a fazer um planejamento de como reverter, por exemplo, esse laboratório. Agora, como que é organizado uma avaliação institucional? Tá? Uma avaliação institucional é um processo delicado de ser organizado. Tá? Ela tem que se adequar principalmente à realidade da instituição, ao tamanho, à quantidade de alunos, certo? Nós temos participantes nesse momento que tem de uma IES de 100 alunos, a IES com 10 mil alunos. Então, eu não posso dizer que cada um tem que usar um modelo, porque não vai se adequar. Tem que ser extremamente personalizado, certo? E uma avaliação institucional ela é organizada pela CPA. O que é uma CPA? Uma CPA é a Comissão Própria de Avaliação, que tem como objetivo propiciar uma autoavaliação da instituição de maneira adequada. Uma CPA é uma comissão organizada internamente dentro da instituição. Não existe uma norma legal de como essa CPA tem que ser organizada. Só que é importante que tenha alguém que a coordene, um coordenador da CPA, um responsável da CPA, e bem importante também que tenha membros de todas as áreas da instituição. Por qual motivo? Vícios. Imagina o seguinte, eu boto só a alta gestão a coordenar a CPA. Ela não tem a visão de um professor, ela não tem a visão de um monitor, ela pode não ter a visão, talvez, de alguém que trabalhe na limpeza da instituição. É muito importante tu ter uma CPA com todos os níveis hierárquicos da IES. Assim, você consegue suprir todas as necessidades e ter uma visão de todo o âmbito da sua instituição. Tem instituições que pedem recomendações dos próprios alunos de como estruturar a CPA, o que é uma prática bem saudável, levando em conta a participação. A estrutura de uma CPA. Tá? A existência de uma equipe de coordenação, participantes dos integrantes da instituição, como eu já tinha comentado, compromisso explícito por parte dos dirigentes da IES. Esse campo é muito importante, tá? Muitas vezes, algumas instituições da alta gestão têm medo dos resultados da IES, seja por manter algum cargo, seja para provar que a sua gestão está adequada, ou para puxar mesmo algum viés dentro da instituição. O compromisso explícito dos dirigentes, ele tem que ser muito claro, e muitas vezes é recomendado que o dirigente, o reitor, o diretor, não seja o coordenador também da CPA, para não trazer vícios, para não deixar o ambiente muito sufocado. É uma recomendação. E claro, se a IES, né, se a dirigência da IES não colaborar com a CPA, não tem como dar certo. É um trabalho conjunto. E lembra, a CPA não é para julgar ninguém. A CPA é uma avaliação, é um entendimento, quase um auto-julgamento que a instituição tem que ter. As informações têm que ser válidas e confiáveis, né? Não tem por que eu organizar uma
CPA, eu usar mão de obra, e nós sabemos que mão de obra e tempo é dinheiro, né? E tempo é uma coisa que não, depois que gasto, tu não tem como voltar atrás, depois que ele foi desperdiçado, não tem muito o que fazer. Se as informações não forem válidas e confiáveis, o processo vai ter que ser realizado novamente, de uma forma muito mais confiável, talvez trocando membros da CPA, certo? E o que eu tinha falado desde o início da apresentação, um uso efetivo dos resultados. Se está sendo realizada uma avaliação institucional e esses dados não forem efetivos, né, não tem para que utilizar. Que problemas que podem surgir numa avaliação institucional? Alguns, né, de forma muito clara, são a participação, como botando aqui, engajamento. Isso é um problema que pode surgir e tem aquela pequena dificuldade na instituição. Nós sabemos que trabalhando, depende do foco, muitas vezes da IES, se trabalha com um público muito jovem, que normalmente não se tem interesse ou já se foca em tecnologias, né? E não tem devido interesse em querer fazer esse tipo de avaliação. Referente ao engajamento. Muitos alunos têm dificuldade de engajar. Isso acontece muitas vezes pela adoção de uma plataforma não muito responsiva. O resultado é falta de interesse. É muito complicado eu querer fazer uma apresentação ou estrutura de uma avaliação institucional e eu não tenho uma ferramenta talvez que seja responsiva ou uma ferramenta que não se adeque à realidade da minha instituição. Imagina, eu querer fazer uma avaliação institucional hoje em dia no IES e fazer essa pesquisa utilizando de papel na saída nas entradas, nas catracas, nas saídas e entradas da instituição. Não é uma forma muito prática, é uma forma muito dispendiosa, é uma forma que não faz um mal para o meio ambiente pela utilização de papel e é uma forma muito trabalhosa, porque tu está despendendo tempo de pessoas que depois tem que fazer a análise de dados físicos de uma forma prática, não é uma forma que tu consegue gerar muito controle, principalmente pelo número de alunos, quem que respondeu, quem que não respondeu. Então, uma ferramenta mais prática para esse cenário é muito bem-vinda. E claro, tá? Utilizar de papel para uma avaliação em uma instituição muito grande é de um controle absurdo e de uma capacidade de uma CPA muito grande. Então, uma instituição com um número alto de alunos, utilizar de forma manual não é a forma mais prática. Um outro problema que podemos constatar na organização de uma avaliação institucional é a geração de relatório. Plataformas com questionários muito abertos, mal estruturados, podem gerar respostas que não são precisas. Sendo assim, o relatório final pode apresentar dados enviesados. O que isso daqui significa? Tá? Que se tu não tem um sistema de organização muito bem definido, ou que tu não tem uma pessoa na CPA que tenha alguma noção de estrutura de questionário, tu vai poder fazer perguntas muito tendenciosas, perguntas que podem direcionar uma resposta, né? Ou perguntas muito abertas, que o avaliado pode responder qualquer coisa. E a partir disso, é muito difícil da instituição retirar dados palpáveis. Imagina eu cheguei e perguntar, por exemplo, qual é o tempo que está hoje? Ou o que você fala sobre a instituição? É muito aberto. Agora eu posso perguntar, na sua avaliação, qual nota a instituição está merecendo nesse período? Dou uma data e coloco a opção de 1 a 10 ou de 1 a 5. Dessa forma, tu consegue ter parâmetros muito mais precisos. E a partir disso, fazer uma avaliação. E posteriormente dessa avaliação, fazer um plano. Se eu tive uma nota 10, por que eu tive uma nota 10? Que análise que eu posso tirar disso? Está sendo perfeito? Quer dizer que eu não posso crescer mais? Muitas pessoas interpretam o 10 como algo ótimo. Eu, particularmente, não vejo o 10 como algo bom. Ao você colocar um 10 automaticamente e tiver um retorno 10,
Quer dizer que a tua instituição não pode melhorar nesse cenário? É claro que pode. Estamos sempre abertos a melhorias. Só temos que ter uma mente aberta a isso, achar novas formas. Então, ao fazer um questionário que aceite esse tipo de resposta e que você consiga extrair dados mais precisos, a sua pesquisa vai ter um sucesso muito maior. Essa pequena e breve apresentação foi simplesmente para dar uma noção, um pequeno overview. Eu sei que vocês que trabalham em instituições de ensino superior já têm uma noção do que é uma IES, já estruturam. Só que muitas vezes nós precisamos pegar uma visão de fora, ter um pequeno entendimento, ver como alguém de mercado está lidando com isso. É claro que imagino que vocês sabem lidar, mas essa pequena introdução é para apresentar uma ferramenta que a GVDASA está trazendo. Hoje é o lançamento oficial, dia 18 de fevereiro de 2020, estamos lançando o GVQuest, uma ferramenta de organização de questionários. Ela é uma ferramenta que trabalha em 3 vias: importação, geração de questionários e respostas. Qual que é a utilidade dessa ferramenta em comparação a outras ferramentas de mercado? Ela é feita para se alimentar de base de dados, de preferência de instituições de ensino. Ela é específica para instituições de ensino? Não, ela é uma ferramenta aberta que você pode usar para qualquer campo, tá? Mas ela foi pensada pela forma de alimentação. Qual o problema que nós temos com as ferramentas de pesquisa de mercado hoje em dia? Você tem que ir lá e criar todos os campos, fazer importação manual, fazer estrutura manual. Isso gera muito trabalho. Um momento que eu vou abrir aqui para a gente o GVQuest. Um momentinho, que deu uma pequena travadinha aqui. Perfeito. Essa é a carinha do GVQuest, tá? Deixa eu simplesmente sair aqui para vocês terem uma noção. O GVQuest, como eu já tinha dito, ela é uma ferramenta de importação de dados e geração de questionários, tá? Qual que é a utilidade da ferramenta? Hoje em dia, nós precisamos estruturar pesquisas, seja pesquisa de avaliação de um professor, seja uma pesquisa de saídas de campo, seja, como apresentei anteriormente, uma avaliação institucional. Por que eu vou usar o GVQuest e não vou usar outra ferramenta de mercado? Porque isso daqui, uma função que nós temos dentro do GVQuest, a opçãozinha aqui de papéis. Esse é nosso principal diferencial. O que são os papéis? Os papéis são funções que o GVQuest delimita, certo? Nós usamos esse modelo que eu estou apresentando para vocês com uma base de dados dentro que foi retirada do GV College, ou RP da GVDASA. Precisa ser utilizado o RP da GVDASA para utilizar o GVQuest? Não. O GVQuest tem como uma das características que ele funciona com carga de dados. Eu posso retirar dados de qualquer local, de qualquer tipo de ferramenta que faça uma análise analítica, e a partir disso eu alimento ele. A vantagem dele é que eu posso fazer a alimentação com base em um ERP, onde eu extraio de um ERP, né, alunos, todos os meus alunos. Ah, perfeito, isso é muito prático. Mas, Marcelo, várias ferramentas eu posso fazer extração de base de dados dos alunos. Isso não é novo. Não é verdade, não é uma coisa nova. Só que daí, o que eu posso fazer? Fazer uma extração de uma base de dados de professor. Mas, Marcelo, eu também posso fazer isso em qualquer outro sistema. É verdade, eu concordo com você. Eu posso fazer extração de responsável educacional,
responsável financeiro, responsável de contrato, entre qualquer outro tipo de dado. Mas outras ferramentas me permitem exportar esses dados e importar. Não é uma novidade. Ok, mas o que eu posso fazer dentro do GeoQuest é importar todos os dados de forma correlacionada. Por exemplo, eu tenho dentro do aluno a aluna Luana. A Luana é aluna do professor Carlos, aqui, que se localiza dentro do RP. Luana é aluna de Carlos. Importei os dois e disse dentro do GeoQuest que eles são correlacionados. Ótimo, a importação já leva em conta. Se eu for fazer uma avaliação do professor Carlos e enviar essa pesquisa para avaliar o professor Carlos do segundo ano, por exemplo, Luana vai receber essa pesquisa. Outro aluno do segundo ano que não tem aula com o professor Carlos não vai receber. E essa é a principal vantagem de uma ferramenta com segmentação, onde ela recebe todas as informações de forma correlacionada. Aqui, essa base que eu organizei, ela foi feita para uma pesquisa de ensino médio. Ela não está configurada para uma IES, por exemplo. Certo? Mas, qual que é a vantagem disso? É muito simples. Eu cadastro matérias, eu cadastro disciplinas dentro da minha ferramenta e eu faço uma avaliação dessas disciplinas. E eu tenho um curso de gestão cultural e eu tenho um curso de informática. Eu faço 2 questionários, um para cada curso, ou um questionário, e eu habilito simplesmente para ser respondido de forma segmentada. Ok, não vai ter pergunta repetida para os alunos. Eles vão responder simplesmente o que tem de função de cada curso, gerando maior confiabilidade. Esse é o nosso principal diferencial com o GeoQuest. Agora eu vou fazer uma apresentação geral da ferramenta. Vamos começar por aqui. Pela cereja do bolo de qualquer tipo de questionário. Um questionário bem básico. Questionários. Aqui nesse campo eu posso pesquisar. Se eu tiver muitos questionários, a gente sempre recomenda que você tenha um banco de dados dos questionários. Por qual motivo? Pesquisar eles, entender o que foi questionado em 2018, 2017, 2016, ter um banco. No ano de 2019 fizemos 15 pesquisas. Não apague, é importante. Ok que você pode pegar e fazer download de toda a sua pesquisa, mas é uma ferramenta, ela é completamente na nuvem, não precisa de servidor local, ela não é instalado. Então, não tem por que você fazer download. Seria simplesmente um desperdício de armazenamento. Por ser uma ferramenta na nuvem, ela tem toda a segurança. Ela fica direto aqui na nuvem da Geodasa, e nós temos toda a segurança de controle. Então, não tem necessidade de exclusão. E, como eu falei anteriormente, informação é muito importante. Uma base de dados bem estruturada, bem organizada, vocês conseguem tirar muita informação. Até isso eu posso informar para mantenedoras. Muitas vezes nós trocamos a gestão. Entrou um novo gestor e quer fazer uma análise de dados. Ele entra no GeoQuest e tem todas as pesquisas já realizadas. Uma ferramenta prática. Mais abaixo, nós temos o nome. Qual que é o nome da nossa avaliação? Qual é o nome da nossa pesquisa? No caso, a minha pesquisa, as 2 pesquisas que eu tenho aqui é alunos, avaliação institucional, e servidores, avaliação institucional. O que é isso? É uma pesquisa que eu fiz direcionada para os meus alunos e uma pesquisa que eu fiz direcionada para os meus servidores. Qual que é o título que eu coloco? Nome é como eu vou gerenciar minha pesquisa, é como ela está salva. Título é como que o aluno ou o servidor vai receber. Qual é o nome da pesquisa? Para ambas as situações, eu coloquei avaliação institucional. Qual que é o tipo? Pesquisa de opinião. Depois, vou mostrar para vocês, mas nós temos tipos de pesquisa, que você pode estruturar da melhor forma que for. E número de convidados vinculados. Para os meus alunos, eu tenho um total de 654 convidados. Para os meus servidores, 57. Aqui no ladinho, a opção de
criar um novo questionário. Também bem simples, bem intuitivo. O que são esses 3 campos aqui? Primeiro campo, editar questionário. Para que serve esse campo? Vamos abrir aqui a minha avaliação. Como eu disse, avaliação institucional, a descrição, que é o título que o aluno vai receber, e aqui, configuração do meu convite, que é quanto tempo ela vai durar. Essa é a minha avaliação institucional, vai durar do dia 1º de janeiro de 2020, da meia-noite, até dia 31 de dezembro de 2020, até meia-noite. Isso daqui é parametrizado. Para quê? Para eu não deixar uma avaliação ou uma pesquisa aberta por muito tempo. Muitas vezes eu quero organizar talvez uma saída de campo. Isso daqui pode ser utilizado para dentro de uma turma específica, tá? Eu quero organizar uma saída de campo. Perfeito, tu envia para os teus alunos, tu pega, organiza uma saída de campo, faz a pesquisa, recolhe ou para a instituição de ensino superior ou para a instituição de ensino básico. Pega e envia para os pais. Pais, respondam aqui para mim. Essa é a minha pesquisa. Responde o questionário, tu deixa aberto por 10, 15, 20 dias, tem um retorno e, após isso, ela não pode ser respondida. Por que ela não pode ser respondida? Mesmo que o resultado já tenha saído, eles não vão ser alterados. Então, tua base não vai ser poluída, o que torna muito mais seguro. Meu questionário. Vamos abrir aqui. Primeiro, logotipo. O que é o logotipo? Logotipo eu coloco normalmente a imagem da instituição. Ou, se quiser fazer uma saída de campo. Por exemplo, para quem não sabe, GVDASA fica aqui no Rio Grande do Sul, tá? Na cidade de Sinopoldo. Eu, particularmente, gosto muito de ir num parque que tem aqui em Sinopoldo. E esse parque tem um logo específico. Então, eu quero organizar uma saída de campo até esse parque. Eu posso colocar o logo desse parque nessa pesquisa. Informar que eu estou fazendo uma pesquisa a respeito disso. Ou, para um documento oficial, eu posso colocar o logo de uma instituição, que é o mais comum também. Que é a forma da gente, quando retirar os dados, deixar de uma forma muito mais apresentável, para quando enviar para pais, alunos, servidores. Ou qualquer outro tipo de pessoa. Aqui, o título, avaliação institucional, uma pequena descrição para alunos. Seção. A seção são as divisões que eu estruturo dentro da minha pesquisa. Posso ter várias seções. Por exemplo, primeira seção, infraestrutura. Eu escrevo na minha seção infraestrutura. No meu caso, eu coloquei seção única. Cliquei nela, ela já habilitou para mim editar. Bem simples, bem intuitivo. Posso colocar avaliação de estrutura. Faço 5, 6 perguntas sobre a estrutura da instituição. Crio uma segunda seção. Avaliação infraestrutura educacional. Infraestrutura organizacional. Infraestrutura acadêmica. Ou de qualquer outra forma que eu quiser estruturar. Para o modelo que eu criei de forma que tem uma seção única, por ser uma apresentação muito mais simples e concisa, com pequenas opções, simplesmente para a nossa apresentação. Detalhe bem importante, já adianto posteriormente. Toda essa apresentação, esse modelo que eu estou fazendo agora, a apresentação vai ser disponibilizada posteriormente para vocês. E esse modelo que eu estou utilizando do GVQuest, ele é o modelo de testes, que será enviado para vocês também testarem, brincarem um pouco e utilizarem a ferramenta. Vocês vão ter um mês para testar, criar, mexer, criar um questionário, utilizar dados. O que não é possível nesse primeiro modelo vai ser a alimentação de dados. Por qual motivo? Segurança. Como é um ambiente de teste, todo mundo vai ter acesso a ele. Então, vocês utilizarem e alimentarem dados de instituição não seria seguro. A LGPD está aí, gente, então a gente tem que respeitar, tá? Por exemplo, uma pergunta, né? Minha primeira pergunta do meu questionário. O que você observa sobre a portaria, entrada e saída da escola? Essa é a minha pergunta. Cliquei sobre a minha pergunta. Posso editar ela também. Bem tranquilo. Abaixo, um subtítulo. Poderia colocar, por exemplo, coloquei, marque as opções que mais se adequam. Poderia dar um texto introdutório. Por exemplo, Dona Maria e seu João hoje trabalham na recepção, né? Na portaria de nossa instituição. Eles atendem vocês bem? Seria um tipo de complemento que vocês poderiam colocar. Eu coloquei
a opção de resposta múltipla. Temos todas as opções. Texto simples, simplesmente escrever. Parágrafo, texto, parágrafo. Da opção de um texto um pouco maior, opção de um parágrafo inteiro para a sua resposta. Escala linear, de X a X. Grade de respostas múltiplas, grade de respostas única, respostas múltiplas, que foi a opção que eu coloquei. Uma resposta única, data e hora. A opção que eu coloquei aqui para minha pesquisa seria respostas múltiplas. As porteiras são cordiais e educadas, entrada organizada, saída organizada, as porteiras são responsáveis, entrada desorganizada, saída tumultuada. Respostas múltiplas. Eu poderia marcar algumas respostas, essas respostas que eu acho que mais convém para esse tipo de resposta. Minha segunda questão, uma questão que eu organizei de forma diferente. Isso é uma coisa bem interessante, certo? De se pensar quando fizeram uma pesquisa. Tendem a mudar sempre o tipo de resposta de vocês. Por qual motivo? Vocês estão estruturando o questionário de uma forma. Ao vocês deixarem um único tipo de resposta, o questionário pode se tornar facilmente inválido. Ao vocês colocarem múltiplos tipos de respostas, a chance de o questionário ficar tendencioso ou mal organizado é muito menor. Desculpa. Quando você precisou do serviço da Secretaria Escolar? São duas opções, resposta única. Primeira, você ficou satisfeito. Opção 2, você não ficou satisfeito. E eu habilitei para deixar um comentário. Vamos ver aqui. Como eu habilitei para deixar um comentário? Além das respostas, né, que organizamos aqui, eu vim aqui embaixo e permitir comentário ou não. Para que serve isso? Simplesmente para organizar se eu quero ter um comentário extra, para explicar melhor a minha resposta. Embaralhar a resposta. Para que serve isso? Bem simples, tá? Posteriormente, eu vou mostrar para vocês que existem duas opções quando eu organizo um questionário. Eu fazer uma análise macro do meu questionário. 50 pessoas responderam. Ou fazer uma análise micro. Das 50 pessoas que responderam, eu quero avaliar o que o Carlos respondeu. Eu abro a pesquisa que foi para o Carlos e eu vejo as respostas dele. Só que tem perguntas que são sensíveis. Por exemplo, avaliação específica de um professor, se fosse o caso. E eu não quero liberar que tipo de resposta que foi colocada. Ou melhor, qual que foi o tipo de pergunta. Eu posso embaralhar, dando maior segurança para a pessoa que respondeu. Assim, eu não sei o que a pessoa específica respondeu. Eu sei que a pessoa respondeu. O que torna muito mais seguro se eu quiser proteger alguém. Nós temos a opçãozinha aqui de baixo, que é duplicar a questão. Para que serve isso? Imagina que eu fiz uma questão inteira, eu botei 10, 12 opções de resposta, eu fiz uma questão muito elaborada e me deu um trabalho na hora de organizar essa questão. Agora eu vou ter que fazer outra igual? Para quê? Eu posso clicar e eu vou duplicar a questão. E eu simplesmente altero o campo ou a opção que eu tenho necessidade. Por exemplo, eu quero fazer uma avaliação sobre uma matéria, eu troco o nome da matéria, eu faço todas as questões iguais e simplesmente troco o nome da matéria, por exemplo. Aqui, para excluir, e aqui, que é um campo bem importante, bem legal, eu troco se ele é obrigatório ou não. O que acontece? Meu campo aqui está marcado. Então, quando eu for responder, né, obrigatoriamente eu vou ter que responder essa questão. Quando eu botar salvar, ele não vai permitir que eu salve. Vai aparecer em vermelho, dizendo que a questão é obrigatória. Então, eu vou ter que marcar ela. Se eu colocar ela para o lado, ela automaticamente não é mais obrigatória. E eu posso deixar ela em branco. Comente, elogie ou dê sugestões sobre a direção da escola. Pergunta simples, resposta de parágrafo único.
bem simples, bem tranquilo. Quando você precisou de um atendimento da supervisão? Posso marcar, organizar para cima e para baixo da forma que eu achei mais adequado. Aqui eu organizo, eu quero puxar lá para baixo, eu puxei, quero puxar para baixo, subiu. Bem tranquilo também. Clico aqui no lado, adiciono uma nova opção. Eu organizei essa pergunta como resposta única. Resposta única, eu só posso marcar uma única opção. Se o aluno tentar marcar uma outra opção, o sistema vai travar. Aqui no cantinho, um mais, adiciono uma opção extra. Aqui. Xizinho, retiro a opção. Bem tranquilo, bem simples. E uma escala linear, foi como nós organizamos essa questão. Para a apresentação, ela fica dessa forma, para quando eu ver novamente, ela fica em escala de linha, bem tranquilo. E com rostinhos, porque eu quis botar a opção de escala linear com os rostinhos. Fica mais organizado e mais bonito. Posso colocar que eu permito comentário, que nem eu mostrei anteriormente, ou não. Nesse caso, ele não me permite embaralhar as respostas, porque não tem necessidade. Não tem necessidade de resposta. Seguindo um pouquinho, já mostrei o convite para vocês, que é a opção de quanto tempo ele vai ficar aberto, quanto tempo ele vai ficar durando. Papéis. Agora voltando. Fiz a alimentação de dados. Agora eu quero organizar por papéis. Como que eu alimento isso daqui? Simples. Estou apresentando para vocês o GVQuest. Por trás, nós temos o GV Importer. Vocês já puderam notar, para quem é cliente da GV Dados, é que todos os nossos produtos têm o GV. A gente adora colocar, lembrar o nome da marca. O GV Importer era uma ferramenta que faz a alimentação do GVQuest, certo? Ela alimenta os nossos papéis. O GV Importer é uma ferramenta muito simples de ser utilizada, tá? Ela não precisa ser alguém da TI especificamente que está utilizando ela. Pode, claro que pode, mas não necessariamente. Coordenador escolar quer fazer a importação de papéis, ele pode. Como que tu alimenta? Tu organiza tudo em planilha Excel, faz a exportação de dados da tua ferramenta, seja o GV College, o GV Centers, uma ferramenta da GV Dasa ou não, qualquer base de dados, tu alimenta um Excel, importa via GV Importer e a gente traz através do GVQuest. Não apresento para vocês agora o GV Importer, porque infelizmente eu não tenho uma base de dados para mostrar agora, até porque não poderia mostrar uma base aberta por questão de segurança. Estrutura dos papéis. Nesse caso, como eu mostrei para vocês, organizei uma base educacional, tá? Porque era mais interessante para o momento. Venho aqui, público-alvo. O que é o nosso público-alvo? Bem simples, tá? Fui lá atrás e estruturei os meus papéis. A partir do momento que os meus papéis estão estruturados, eu tenho tudo dentro do meu sistema. Eu tenho para quem que eu vou enviar, eu montei um questionário, que é o que eu vou enviar, e o público-alvo é para quem que eu vou enviar dentro do GVQuest. Vamos criar um exemplo. Eu tenho aqui 3 alvos: alunos, servidor e esse daqui que eu criei de teste. Nome do público-alvo que eu criei. Estabelecimento, empresa e modelo. Isso são dados que eu coloquei para dentro do meu modelo de como estruturei. Empresa. Qual empresa que faz parte esse aluno? Por exemplo, Colégio Nossa Senhora de Jesus Cristo. Certo? Esse colégio, Colégio Nossa Senhora de Jesus Cristo, é a minha empresa. Qual o modelo que eu usei? Eu peguei um aluno daquele modelo. Número 2. Segmentação que eu coloquei dentro do meu sistema, tá? Cada um pode colocar o que for necessário. Estou criando aqui um público-alvo para mostrar para vocês. Nome do público-alvo. Apresentação GV Academy. Seleciono o papel. É um papel que eu já coloquei anteriormente. Vou pegar o exemplo de aluno. E
teste de GV Academy, eu quero colocar coordenador, porque eu sei que tem coordenadores me vendo agora nesse momento. Coloquei coordenador. Perfeito. Então, a apresentação de GV Academy tem aluno, coordenador, vamos botar professor junto porque eu quero. E professor vendo a gente agora, certo? O estabelecimento. O estabelecimento é de onde que eu alimentei. Minha base, ela está alimentada com essas informações. No caso de vocês, estaria alimentada com informações que vocês definiram na importação. Da onde que vem o aluno, certo? Da onde vem o coordenador, da onde vem esse professor. No meu caso, eu vou pegar empresa modelo, empresa 2, porque eu sei que é o que já está alimentado. Clico aqui em avançar. Se eu não quiser mais, eu vou clicar em... Desculpa, gente, eu tô com um pouquinho de soluço. O almoço foi um pouquinho pesado hoje. Se eu quiser continuar, eu vou clicar em avançar. Ciclo, nível de ensino. Eu vou alimentar ele com nível 2, melhor, nível 3, porque eu sei que é o que já está trabalhado no meu. Quero botar, vamos ver, ensino médio 2. Não, vamos fazer o seguinte, vamos alimentar com tudo. Olha que interessante isso daqui, gente, para fazer uma apresentação que eu já tinha explicado qual que são as vantagens do GVQuest. Eu botei o nível de ensino, nível 3, tá? Eu poderia ter colocado segundo ano ou primeiro ano. Coloquei nível 3. No nível 3, eu escolhi o ciclo que eu queria. E me apareceu dependência, primeira série, segunda série. Outras ferramentas não teriam essa opção, porque ele não seria alimentado de forma segmentada. Ele não teria uma alimentação toda composta de onde vem o aluno, quem que é o professor, quem que é o coordenador e de onde vem essa base de dados. Nosso é alimentado dessa forma, porque ele foi pensado para diminuir o trabalho dos professores, dos coordenadores, dos gestores. Toquei tudo para o lado, quero que tudo isso faça parte da minha pesquisa, do meu público-alvo. Show, é isso que eu quero. Vamos avançar. Olha que legal. Selecionei aquele nível de ensino, aquele curso e aquele ciclo. Agora são as disciplinas que eu tenho anotado. Todas essas disciplinas fazem parte daquele curso, daquele ciclo e daquele nível de ensino. Se eu tivesse botado um curso ou um ciclo que não tivesse artes, artes não estaria aqui. Essa pesquisa está sendo alimentada dessa forma. Então, para que eu faço dessa forma? Por exemplo, sou professor de artes e eu quero organizar essa pesquisa para a minha turma. Qual lado eu só quero fazer com artes? Só para as minhas turmas. Só eles vão ter acesso, só eles vão receber essa pesquisa. Pronto. Aqui, só eles vão receber. Quero fazer para toda a minha instituição de ensino. Toco tudo para o lado. Todos eles estão cadastrados. Não, eu quero fazer para todos menos biologia. Por quê? Não sei, não gosto de biologia. Biologia foi para o lado. Eles não vão responder minha questão. Viu? É muito mais simples quando a gente organiza de forma segmentada. Filtrar turma. Que turma que eu quero? Vamos botar 2018. Não? Também não? Acho que essa base que eu peguei não vai ter separado. Não tem problema. Separava a turma. Colocava o ano, o período letivo, ia me aparecer a turma específica. O que ia acontecer? Por exemplo, vai aparecer todas as turmas, de todos os cursos, a turma que eu coloquei. Mas, como eu disse antes, sou professor de artes. Coloco para o lado, vai aparecer só a disciplina artes do ano letivo de 2018, turma A1. Só a turma A1, que eu botaria aqui para o lado e viria para cá. Não está aparecendo no momento, porque a minha base veio sem... Eu puxei a minha base aqui sem o ano letivo completo. Mas, perfeito. A1 estaria aqui. O professor organizaria uma pesquisa para a turma A1. E essa pesquisa poderia ser com o que vamos trabalhar esse ano? Vamos trabalhar pintura em tela ou escultura? Poderia. Mandaria para os pais, para compra de material,
ou deixaria para os alunos, ou seria uma avaliação da coordenadora a respeito de como o professor está fazendo essa avaliação. Terminei. Aqui, vamos fingir que está preenchido. Eu avanço. Pronto. Aqui teria as pessoas. No caso, aqui está vazio. Por que está vazio? Porque eu não alimentei com nenhum dado lá atrás, certo? Mas aqui teria o nome do aluno ou da pessoa responsável, a matrícula, qual que é o número de matrícula dele, se ele tiver número de matrícula, se eu estiver fazendo com um servidor, ele não vai ter matrícula, ou ele tem uma outra identificação no sistema que poderia estar, não tem problema. CPF, por obviedade, não consta aqui, né? Não, LGPD, não podemos apresentar uma base de dados com CPF. E data de nascimento. Qual é a data de nascimento desse aluno? Não vou salvar aqui. Por que eu não vou salvar? Porque eu não vou criar um número teste. Mas, clicaria aqui em salvar, ele estaria nos meus públicos alvos, salvo de forma permanente. Cancelei aqui. Voltei para cá. Eu criei o campo aluno, certo? E aqui tem a opção. Nós olhamos público-alvo. Temos a opção de, se feito, editar e excluir. Ao contrário das pesquisas que nós vamos criar muitas durante o ano, durante os anos, aqui a gente pode ter um número bem mais reduzido. Por quê? Qual que é o público-alvo que eu quero checar? Pode ser bem reduzido. Alunos. Óbvio que vocês podem criar um alunos de artes, que foi o que eu comentei anteriormente. Mas, normalmente, não precisa que a instituição crie muitos. Ou ela cria em algum momento e vai deixar todos estruturados, como ela tiver mais necessidade. Venho aqui, ó, editar. Pronto, posso editar o que já foi selecionado. Estou olhando o aluno. Eu posso olhar nível de ensino, berçário maternal, 34 selecionados. Avanço novamente. Coloquei basicamente todos os alunos, todos os cursos, selecionei de todas as disciplinas, na verdade não cursos, essa minha, 138 disciplinas, selecionei as turmas, coloquei todos os anos que eu queria, que eu tinha interesse aqui, ó, primeiro ano, segundo ano, coloquei todos. Eu avanço. E aqui estão as informações, tá? Aluno, CPF, deixando claro, isso é um CPF que é fictício, certo? Data de nascimento, número de matrícula desse meu aluno. Se eu quiser, posso vir aqui e excluir. Não vou excluir porque essa é a base de dados que nós fizemos. Retornei aqui, público-alvo novamente. Botãozinho de excluir. Não vou excluir porque não tem necessidade. Número total de quantos eu tenho? Só 3 registrados. Se eu quiser pesquisar, servidores. Vamos olhar aqui nos servidores. Meus servidores é interessante. O que eu fiz nos meus servidores? Eu coloquei funcionários e professores. Por quê? Eu quero fazer uma avaliação de todo mundo que trabalha na minha instituição e não é aluno. Por que eu fiz uma pesquisa para servidores? Alguma avaliação, talvez a respeito da gestão, talvez a respeito da estrutura da instituição, de como que a instituição trabalha como empresa, não como uma escola, uma faculdade, que é a visão do aluno, né? Como ela trabalha via empresa, fazer uma análise muito mais clara. E aqui todas as opções que eu já mostrei anteriormente. Vamos voltar. Vamos voltar aqui para o meu questionário. Espera aí, na verdade, fiz errado aqui. Perfeito. Eu organizei uma pesquisa, como mostramos aqui, eu organizei uma pesquisa de avaliação institucional. Eu criei um público-alvo, que é o meu público-alvo aluno. Mas o que eu faço com isso agora? Eu tenho um público-alvo e eu tenho um questionário. Viemos aqui, em convite. Dentro de convite, ele gerencia o que eu tenho. Tudo, que é o que eu tenho criado, o que eu tenho de pesquisa
ativa e o que eu tenho de pesquisa inativa. No meu caso, não tem nenhuma pesquisa inativa no momento. Vamos voltar para cá. Alunos, convite e avaliação institucional. Ela foi enviada para meus alunos. Vamos pegar e editar. Vamos ver aqui. O que eu fiz aqui? Eu peguei minha pesquisa institucional, deixei ela linkada com os meus alunos, certo? E, a partir daqui, a gente consegue tirar uma pequena base de dados, tá? Isso é simplesmente para ver de forma online. Nós podemos exportar mais dados. Que papéis que estão aqui dentro, a partir dos meus filtros. Estabelecimentos que eu coloquei. Tá? Nível de ensino. Por exemplo, nível 1, nível 2, nível 3, que foi o que eu tinha colocado. Nível de ensino. Que cursos que eu coloquei, que eu organizei através do meu papel. Que ciclos. E eu posso fazer todo um filtro. E aqui, informação de quem respondeu e quem não respondeu. Vamos voltar aqui. Aqui dentro, um pequeno dashboard das avaliações, do que foi respondido. Por exemplo, para essa pesquisa eu tenho 2 respostas de 654. Então, 650 pessoas que poderiam responder, só 2 responderam. Estou vendo que não está fazendo muito sucesso na minha pesquisa nesse caso. Vou fazer pesquisa. Eu quero ver alunos ou anônimos, que é o que tem aqui como opção, sessão única, e tipo de resposta. Não quero ver os tipos de respostas. Por exemplo, minha primeira questão da avaliação que eu abri, que é a avaliação institucional para os alunos. 2 respostas. De todos os meus alunos, 100% acham que a saída é organizada. De todos, quando você precisou de serviço de secretaria. Quando eu precisei de serviço de secretaria na minha instituição, 50 ficou satisfeito, 50 não ficou satisfeito. Comentário que eles colocaram, botaram uma risada e teste. Com isso a gente consegue analisar as perguntas. E a partir disso fazer uma análise muito mais criteriosa de cada avaliação. A partir desse momento, olhei, criei um dashboard, dei uma analisada. O que eu posso fazer com essa pesquisa? Posso vir aqui, esses 3 pontinhos. Download da resposta para CSV ou exclui tudo. Exclui tudo, vai apagar. Novamente, é o campo que nós vimos lá atrás. E download para CSV. O que é download? Eu vou pegar e vou exportar. Por que isso? Algumas instituições, a gente até acha isso uma coisa muito legal, gostam de pegar, por exemplo, um BI, fazer uma análise muito mais criteriosa, ou arquivar numa portaria digital, ou imprimir e fazer uma análise de uma apresentação em uma reunião, seja qual a necessidade. Clicando aqui, você vai conseguir fazer uma exportação massiva de dados. Muito simples, muito tranquilo. Você vai pegar um CSV, que é, para quem não conhece, é um formato que a maioria das ferramentas libera, e a gente converte ele para Excel e alimenta de dados. Você tem toda a base ali e pode fazer o que tiver com maior necessidade. Esse é um pequeno overview, bem simples, sobre... Olá, desculpa, eu acho que eu coloquei aqui para o lado e mutei meu microfone. O que eu estava falando? Retornando um pouco. Vocês tiveram uma pequena visão do administrador dentro do GVQuest. Como a ferramenta funciona. O que nós vimos? Como criar um questionário, como delimitar papéis, como importar esses papéis, como estruturar um público-alvo, como estruturar um convite e o que tu consegue tirar dessas avaliações. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho como um aluno tem essa visão. Que visão que o aluno vai receber e ele vai conseguir responder. Óbvio,
aluno ou qualquer pessoa que esteja respondendo a seu questionário. Um segundo que eu vou estar mostrando a aba para vocês. Perfeito. O que a gente fez aqui? Vamos voltar aqui um pouquinho. Tá. Como que funciona para mim conseguir enviar isso para o meu aluno ou para o correspondente da minha avaliação? Você estruturou toda a pesquisa, você tem essa pesquisa, você tem o seu retorno, você criou o seu público-alvo. Seu público-alvo tem um pequeno link. Você vai adicionar esse link. Para quem? Para clientes de Vedasa. Vocês utilizam o nosso aplicativo. Pode pegar esse link e colocar esse link aqui. No meu caso é GVQuest demonstração, que foi o ambiente que eu criei. Pega esse link, bota no nosso aplicativo, clica nele e abre essa pesquisa. Ele vai vir para cá. Para quem não é cliente de Vedasa, importou no GVQuest, criou uma massa de dados, criou um link, pega e bota para onde tiver necessidade. Tem uma página no Facebook, bota no Facebook, manda no Instagram, manda via e-mail. Né? É uma coisa que tu pode criar e estruturar como a tua instituição tiver necessidade. Pega esse link, converte esse link em um QR Code, bota pelas paredes da instituição. Funciona? Funciona. E é bem legal. É uma coisa bem diferente para te fazer para responder pesquisa. Eu tenho aqui um modelinho básico, deixa eu entrar aqui, não é isso que eu quero, também não é esse que eu quero, deixa eu pegar aqui nas colinhas. Eu tenho um aluno especial, que é o aluno 05, minha senha, para login. Conectei aqui, tá? Eu entrei. Eu estou logado na aluna Laura Gonçalves. Essa é a única tela que a Laura tem. Por que essa única tela que a Laura tem? Porque o que é interessante para ela é questionários e o que ela tem que responder. Todos os questionários da Laura, o que está ativo, né? O que vai ser liberado em breve, porque ele pode não ser liberado ainda, o que foi respondido inativo ou esperado. Nome do questionário, avaliação institucional. Inicia em, foi quando ele iniciou, que a gente parametrizou lá atrás no convite no GVQuest. Termina em 31/12/2020. Situação, ele está ativo. Vamos responder, venham comigo. Aqui, é a mesma pesquisa que nós vimos lá atrás. O nome dele, seção única. O que você observa sobre portaria? A portaria é bem tumultuada e meio desorganizado. Eu fui muito bem atendido, né, quando eu precisei de serviços. Muito prestativo. Comente, elogie uma sugestão para a direção da escola. Contratem o VQuest. Quando eu precisei de um entendimento com a supervisora, eu fiquei satisfeito. E aqui, o que eu tinha mostrado, a escala linear para vocês. Sobre a infraestrutura da escola, vamos botar baseado em vocês. Eu sei como é a infraestrutura de vocês. É uma ótima infraestrutura. Cliquei aqui. 5 das 5 perguntas respondidas. Pô, que legal. Vamos enviar a pesquisa. Não, não vamos. Vamos fazer uma coisa diferente. Não quero responder essas duas questões. Por que não deu? Que erro que é esse, gente? Você deve preencher todas as questões obrigatórias. Lembra que eu tinha comentado da obrigatoriedade das questões? Então, elas têm um asteriscozinho. Se ela tiver marcada lá, obrigatoriedade da questão, o aluno não tem como burlar isso. 5 de 5 questões respondidas, vamos enviar a pesquisa. Aqui atrás, o retorno que eu tenho. Avaliação institucional, que é o nome da minha pesquisa. Suas respostas foram enviadas. Obrigado por participar. Parametrizável também. Essa é uma resposta que é aberta. A instituição, no campinho ali, configura e a gente coloca o que vocês tiverem de necessidade. Por exemplo, muito obrigado por participar da nossa pesquisa. Boas festas. Ou Feliz Natal. Seja para o que você fez essa pesquisa, a gente consegue botar uma respostinha ali de fundo
bem tranquilo, tá? Bem sem problema. Agora a gente volta aqui. Perfeito. Voltei aqui, voltei para o meu GVQuest na versão de administrador. 2 de 2. Ué, vamos dar um atualizar aqui. 3 questões respondidas. Vamos fazer uma análise. Saída tumultuada. Ué, foi o que eu respondi. Muito prestativo. Foi o que eu respondi antes. Ia se acumular mais tipo de resposta. Por isso que coisas com comentário têm que ser bem estruturadas e muito bem pensadas. Contratem o GVQuest. Foi uma das respostas que eu coloquei. Quando precisou. E aqui ele está alimentado. Se eu quiser ver de forma individual, eu consigo ver de forma individual por aluno. Ana Júlia, não é a Ana Júlia que eu quero. Não é o Daniel que eu quero. Laura Gonçalves, era o perfil que eu estava. Ó, as respostas que eu coloquei. No caso, nenhuma das perguntas que foi estruturada para ter segurança, para a gente estruturar de uma forma que não veja qual que foi a resposta, simplesmente o que respondeu. Não foi o critério que eu quis colocar para esse tipo de questão, mas poderia. A partir dessa análise, posso novamente estruturar. Se eu quisesse já finalizar minha avaliação, eu poderia ir lá nos convites e finalizar. 3 de 654. Seria a forma avaliada. Tá? Esse é um pequeno overview, ele é bem simples a respeito do GVQuest, ela é uma ferramenta não muito longa, ela é uma ferramenta bem simples, bem prática para ser utilizada para estruturar qualquer tipo de pesquisa de avaliação institucional, a saída de campo, qualquer âmbito dentro da instituição, certo? Eu espero que vocês tenham entendido como funciona a ferramenta, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Vou ver agora com a Madu, se vocês têm algum tipo de questão, ou se vocês ficarem com qualquer tipo de dúvida, quiserem que eu mostre algo em específico que talvez eu tenha deixado passar, por favor, me perguntem, que agora é o momento. A gente tem alguma questão, Madu? Perfeito. A princípio, não ficamos com nenhuma dúvida. O que ficou de dúvidas a respeito, eu acredito que eu já tenha respondido. Quem foi perguntando durante a apresentação, eu acabei já respondendo, certo? E após isso, vai ser enviado um e-mail para todo mundo que participou, posteriormente com essa apresentação também, certo? E o ambiente de testes. Quem tiver necessidade depois, ou qualquer tipo de dúvida, me coloco totalmente à disposição para responder dúvidas, ajudar a estruturar talvez uma pesquisa, se tiver necessidade. E no que precisar, estou à disposição. Muito obrigado pela atenção de vocês e bom resto de semana.